Ele é uma figura cercada por mistérios e tragédias. Conhecido como o dono original da lendária Pedra da Ressurreição, ele viveu uma história marcada pelo amor e pelo desespero. Será que a pedra foi um presente da morte ou fruto de sua própria genialidade? E como que a busca dele por superar a barreira entre a vida e a morte acabou levando ele a um destino tão sombrio? Será que a gente conhece mesmo toda a verdade sobre ele? Ou parte da história ainda tá perdida entre os contos, lendas e segredos? Então, cola comigo para descobrir todos esses detalhes da vida de Cadmus Peverell e o impacto dele na história do mundo mágico. Lumos Maxima! E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão do Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Cadmus Peverell, que viveu por volta do século XIII, era um bruxo puro sangue e o irmão do meio entre os Peverell. E assim como seus irmãos, ele tinha habilidades mágicas impressionantes. A história dos três irmãos Peverell serviu de inspiração para o conto dos três irmãos de Beedle, o Bardo, a lenda das Relíquias da Morte. E a Pedra da Ressurreição, uma das três relíquias, foi associada a Cadmus. Ele seria o dono original da pedra. Só que as circunstâncias de como ele adquiriu esse artefato são até hoje um grande mistério dentro da comunidade mágica. No conto dos três irmãos, Cadmus caminhava por uma estrada deserta e sinuosa numa noite qualquer com seus dois irmãos. Quando eles chegaram a um rio largo demais para atravessar, os três irmãos conjuraram uma ponte para passar para o outro lado do rio em segurança. Foi nesse momento que a morte apareceu. Ela estava furiosa porque eles tinham conseguido cruzar o rio facilmente, num lugar onde muitos pereciam tentando atravessar. Fingindo estar ali impressionada, a morte ofereceu um presente para cada irmão. Cadmus, querendo humilhar a morte, pediu uma pedra capaz de trazer os mortos de volta à vida, e a morte entregou exatamente o que ele pediu. Agora, embora essa seja uma lenda muito conhecida dentro da comunidade mágica, Alvo Dumbledore sugeriu uma versão mais lógica da história. Ele acreditava que as Relíquias da Morte tinham sido criadas pelos irmãos Peverell, que eram bruxos extremamente talentosos, e não que a morte realmente apareceu para os três irmãos e entregou a eles cada uma das Relíquias da Morte. Olha só o que ele disse para o Harry. Acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. A história de que seriam as próprias Relíquias da Morte me parece o tipo de lenda que pode ter surgido em torno de suas criações. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu já falei aqui no canal algumas vezes. Quando Dumbledore fala alguma coisa na saga, isso precisa ser fortemente levado em consideração. Todas as vezes que Dumbledore deu seu palpite sobre alguma coisa, no fim, a gente descobriu que esse palpite estava correto. Além disso, numa entrevista em DVD de Câmara Secreta com Steve Kloves, J.K. Rowling, a autora da saga, disse que existem dois personagens nos livros de Harry Potter que ela usa para trazer informações importantes para o leitor. São eles Hermione Granger e Alvo Dumbledore. Então, toda vez que ela queria ensinar ou informar os leitores sobre algum aspecto importante da história, ela usava esses dois personagens. E faz todo sentido, né? No caso da Hermione, por exemplo, é super fácil acreditar nela porque a gente sabe que provavelmente ela leu sobre aquele assunto em algum lugar. Afinal, ela tá sempre com a cara nos livros. Já o Dumbledore, ele é a personificação do conhecimento, aquele personagem que sempre parece saber a respeito de tudo. Ele tá sempre um passo à frente, então qualquer coisa que ele diz já soa natural e convincente. Por isso, J.K. Rowling usou os dois, Hermione e Dumbledore, como figuras essenciais para guiar a gente na história e revelar tudo aquilo que era crucial de um jeito que faz sentido para a narrativa. Então, para mim, embora J.K. Rowling nunca tenha dito abertamente se as Relíquias da Morte foram mesmo criadas pela morte ou se foram criadas pelos irmãos Peverell, eu entendo esse trecho do livro onde Dumbledore fala da origem delas como sendo a verdade sobre esse fato. Para mim, esse foi mais um daqueles momentos em que a autora usou Dumbledore para ensinar um fato sobre a história dela. Eu acredito que as Relíquias da Morte foram criadas mesmo pelos irmãos Peverell e não pela morte. Inclusive, existe uma teoria que diz que Cadmus Peverell teria sido também o criador do véu da Câmara da Morte presente lá no Departamento de Mistérios no Ministério da Magia britânico. Essa teoria sugere que ele teria iniciado seus esforços para trazer sua amada de volta, criando o véu como um portal para o mundo dos mortos. E dessa forma, ele poderia trazer ela para
para o mundo dos vivos. Só que ele acabou descobrindo que tinha criado apenas uma passagem de mão única, que só permitia a ida ao mundo dos mortos, mas não o retorno. E aí, teria sido depois desse fracasso que ele partiu para a ideia da Pedra da Ressurreição, usando algumas das magias que ele usou no véu. E aí, uma teoria própria que eu tenho, complementando essa teoria aí, é que Cadmus teria retirado um fragmento do próprio arco de pedras do véu, e esse fragmento lapidado seria a Pedra da Ressurreição. O objetivo era reverter os efeitos do véu, trazendo os mortos de volta ao mundo dos vivos. Porém, mesmo com um sucesso aí meio que parcial, os resultados não foram aquilo que ele esperava, já que a amada dele apareceu apenas como uma sombra fria e distante, separada dele, como que por um véu metafórico, demonstrando que ela não pertencia mais ao mundo dos vivos. Essa teoria então conecta esses dois artefatos como parte de um mesmo experimento de Cadmus para superar a barreira entre os mundos, entre a vida e a morte, né? A pedra seria a tentativa dele de corrigir as limitações do véu, mas no final as duas criações falharam em restaurar a vida completamente. Mas enfim, independente da maneira como a Pedra da Ressurreição foi criada, se foi mesmo pela morte ou se foi por Cadmus Peverell, o fato é que depois de conseguir a pedra, Cadmus voltou para casa, onde ele vivia sozinho, e lá ele pegou a pedra e girou ela 3 vezes na mão. Foi aí que a figura da mulher que ele amava e com quem um dia sonhou se casar apareceu bem na frente dele. Mas ela não era como ele lembrava, ela estava fria, distante e parecia separada dele por uma espécie de véu, como eu falei antes, né? Ela simplesmente não pertencia mais ao mundo dos vivos e sofria por estar ali. Então, consumido pelo desespero de não poder com a amada dele de verdade, Cadmus não aguentou a angústia e tirou a própria vida para finalmente se juntar a ela. E aí, essa morte de Cadmus já foi representada de 3 formas por materiais oficiais do universo mágico de Harry Potter. Em uma das edições do livro Os Contos de Beedle, o Bardo, uma das artes de capítulo sugere que Cadmus teria se suicidado bebendo veneno. No filme de Harry Potter As Relíquias da Morte parte 1, porém, ele é mostrado se enforcando. E no videogame Harry Potter As Relíquias da Morte parte 1, ele aparece tirando a própria vida usando a maldição da morte. Agora, mesmo tendo perdido a mulher que amava, Cadmus teve um herdeiro antes de morrer. Não se sabe se a criança era fruto desse relacionamento e a mãe faleceu no parto ou em algum momento depois disso, ou se Cadmus acabou tendo filhos com uma outra mulher antes ou depois desse fato. O que indica que ele pode não ter tirado a vida dele imediatamente depois de tentar trazer sua amada de volta do mundo dos mortos, como a gente vê no Conto dos Três Irmãos. Inclusive, se a gente levar em consideração o que o Dumbledore disse sobre a origem das Relíquias da Morte e sobre as lendas que foram aí surgindo em volta delas, a gente começa a se questionar também se o conto sobre a morte de Cadmus não foi só mais uma história que Beedle inventou para deixar tudo mais dramático. Talvez Cadmus não tenha nem morrido exatamente como a gente lê no conto. Agora, o que se tem certeza é que depois de morrer, Cadmus foi enterrado no cemitério da igreja paroquial de São Jerônimo em Godric's Hollow, e foi enterrado junto com os irmãos dele, Antíoco e Ignotus. Inclusive, esse é o mesmo cemitério onde os pais do Harry, a Lilian e o Tiago, foram sepultados. E quanto à Pedra da Ressurreição, em algum momento da história, ela acabou sendo incrustada num anel que passou de geração em geração até chegar à família Gaunt. E aí entra um nome que vocês conhecem muito bem, Tom Riddle ou Voldemort. Dentro da comunidade mágica é aceito que a família Gaunt descendia diretamente de Cadmus Peverell. Os Gaunt tinham um baita orgulho aí em dizer que eles descendiam dos Peverell e dos Slytherin, e isso indica que em algum momento no passado a família Peverell e a família Slytherin se uniram. Essa ligação com Cadmus explica perfeitamente o fato de o Anel de Cervulo Gaunt, avô de Voldemort, conter a Pedra da Ressurreição incrustada nele. Ele, que era um descendente distante de Cadmus, recebeu o anel de seus antepassados e mais tarde seu neto Tom Riddle, Lord Voldemort, transformou o anel em uma Horcrux, adicionando mais uma camada de trevas nessa história aí que já era sombria o bastante, né? Mas Voldemort não fazia ideia de que a pedra que estava no anel
era a Pedra da Ressurreição. Um outro fato curioso é que, considerando que Voldemort veio da família Gaunt por parte de sua mãe, Merope Gaunt, isso significa que Harry Potter e Voldemort tinham uma ligação familiar distante. Em algum ponto da árvore genealógica, as linhagens deles se encontram, mais precisamente quando chegam nos irmãos Cadmus Peverell, dono original da Pedra da Ressurreição, e Ignotus Peverell, dono original da Capa da Invisibilidade, e antepassado direto de Harry Potter. E isso foi confirmado pela própria autora J.K. Rowling em um chat ao vivo da Bloomsbury em 2007. Falando agora sobre a personalidade e caráter de Cadmus Peverell, ele é descrito no Conto dos Três Irmãos como um homem arrogante que, ao receber um presente da morte, escolheu algo que acreditava poder humilhar ela ainda mais. Só que talvez o caráter de Cadmus seja mais nobre do que o conto deixa transparecer, porque vejam só, Cadmus demonstrava um apego enorme por sua noiva falecida. Tanto que ele tentou trazê-la de volta com a Pedra da Ressurreição, né? E a própria Pedra da Ressurreição tinha o potencial de proteger seu portador contra seres das trevas como os Dementadores, por exemplo, e permitia que os vivos encontrassem apoio e coragem nos espíritos dos seus entes queridos, igual aconteceu com o Harry lá na Floresta Proibida antes de encontrar o Voldemort. E ainda tem as marcas gravadas na pedra que conectam ela às possíveis criações dos irmãos dele, a Varinha das Varinhas e a Capa da Invisibilidade. Isto mostra que Cadmus valorizava muito as conquistas dos irmãos e a relação que ele tinha com eles. Então essas coisas não me parecem combinar com a imagem de uma pessoa arrogante, né, tal como o Cadmus foi pintado pelo conto. Mais uma vez, isso pode ser resultado da intenção de Biddle de dramatizar um pouco o conto para que algumas lições fossem tiradas dele. Agora, nas anotações de Dumbledore no livro de Biddle, o Bardo, ele descreveu essa tentativa de Cadmus Peverell de trazer os mortos de volta à vida como mergulhar na sombria arte da necromancia, porque isso era algo terrível, né? A necromancia era algo terrível, e trazer alguém de volta dos mortos era algo impossível até para os maiores bruxos que já existiram, exceto pela criação de Inferi, corpos sem alma animados por magia das trevas. Dumbledore sugeriu que quando Cadmus utilizou a Pedra da Ressurreição para chamar uma jovem de volta, o que surgiu não era realmente ela, mas sim uma projeção espectral. Então, essa ação de Cadmus pode mesmo indicar um caráter duvidoso ou pode demonstrar seu profundo desespero e dor incontrolável. E Dumbledore entende isso muito bem, né? Já que ele mesmo, ainda que soubesse e compreendesse tudo isso, acabou cedendo ao mesmo desejo quando encontrou o Anel de Gaunt, contendo a Pedra da Ressurreição nele. Enfim, a história de Cadmus Peverell se mistura com lenda e realidade, deixando um legado repleto de mistérios e interpretações. Desde sua ligação com as Relíquias da Morte até as tragédias pessoais que marcaram ele profundamente, ele continua sendo uma figura fascinante no universo mágico. Mas será que a gente conhece mesmo toda a verdade sobre ele? Ou parte dessa história aí ainda tá perdida entre os contos, lendas e segredos? Difícil saber, né? Mas e aí, meus bruxos, vocês já sabiam de tudo isso sobre a vida de Cadmus Peverell e a criação da Pedra da Ressurreição? Conta pra mim aí nos comentários quais fatos vocês já conheciam e quais foram novidade pra vocês. Se você chegou até aqui, não esquece de clicar nesse botão e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E olha só, estão aparecendo aí na tela algumas sugestões de vídeo para você conferir. Confere lá. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Accio Nox!